Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E o Bloco Saúde do Homem desta semana tem um assunto interessante com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprocto. Primeiro, professor, obrigado por nos atender mais uma vez. Prazer grande, Joaquim. Ótimo. Professor, eu estava lendo um artigo outro dia sobre urologia e um paciente perguntava ao médico se o tamanho dos testículos tem alguma influência ou não na fertilidade e infertilidade. Porque o homem, normalmente, e mais o brasileiro ainda, me parece, tem uma preocupação enorme com o tamanho do pênis, do órgão sexual masculino, mas nunca para pensar no tamanho dos testículos. Eles têm algum significado? Não tem dúvida, Joaquim. É uma coisa super interessante. Os testículos são órgãos superficiais, facilmente de serem examinados, de fazer o autoexame. Então, não tem dúvida, tem relação sim. Primeira coisa que é dúvida dos pacientes é a questão da posição. Às vezes, um testículo é mais alto que o outro. Eu não sei se você já observou no Davi de Michelangelo, que existe uma assimetria de altura. Então, é relativamente comum que um testículo seja um pouquinho mais elevado que o outro testículo. Dá a impressão, às vezes, de um ser menor que o outro. Não é. Quando você palpa, eles têm tamanhos parecidos, semelhantes. Tá? Se você tiver uma diferença de volume de testículo de 10% de um para o outro, é praticamente considerado normal. Tá? Um volume médio testicular de um adulto é 20 centímetros cúbicos. Tá? Então, se você palpar ali um testículo de 3 por 3 por 4, né, o que a gente palpa, a gente tem também um aparelho que chama orquidômetro, que tem várias bolinhas, e aí você compara, põe por comparação perto do testículo do indivíduo e tem o volume já calculado. Legal. Mas dá para você palpar mais ou menos as dimensões e multiplicar e fazer a fórmula da elipse, que é a multiplicação dos 3 diâmetros dividido por 2. Tá? Então, a gente consegue estimar o volume testicular. E o melhor método para estimar, tem esses 2 métodos que são clínicos, é a ultrassonografia. Então, quando a gente tem dúvida, a gente pede sim para avaliar diferença de tamanho, de massa testicular. Tá? A gente sabe que a massa testicular tem que ser adequada para que tenha uma boa fertilidade. Né? 2 doenças praticamente afetam muito a fertilidade, né? Reduzindo o tamanho do testículo, né? Que é a criptorquidia, que é aquela doença que o testículo não está localizado na bolsa testicular, normalmente já tem um problema genético e muitas vezes o médico faz uma cirurgia para tentar descer o testículo para a região da bolsa testicular para poder ficar palpável e preservar a fertilidade. Normalmente essa cirurgia tem que ser feita até 1 ano de vida, até 2 anos no máximo, para preservar. Né? Então é uma das doenças, e a outra é a varicocele, que é a dilatação das veias do plexo do testículo e que vai, a longo prazo, no início não altera o volume, depois vai diminuindo a espermatogênese e o volume diminui de tamanho. É normalmente uma doença que pode afetar adolescentes, mas normalmente afeta adultos na idade fértil, tá? Por volta de 30, 40 anos de idade. Então, a gente percebe a redução do volume testicular, isso é até indicação de cirurgia nessa doença. Então, tem tudo a ver. Ao mesmo tempo, tem os aumentos testiculares, né? O tumor testicular, ele aumenta o volume do testículo. E, normalmente, como os tumores testiculares têm uma histologia das células germinativas do testículo, em 95% dos casos, ele cresce muito rapidamente. Então, aumento súbito do volume escrotal, que pode ser o testículo, pode ser líquido, pode ser uma hérnia, pode ser outras coisas. Pode ser do epidídimo, que normalmente são problemas benignos, mas quando é o testículo aumentando de volume, a suspeita de câncer se impõe. Aí a gente precisa fazer exames adicionais, eventualmente até operar e retirar o testículo para análise histológica. Tá? Então, assim,
uma viagem panorâmica, e mesmo aumentando o volume nesse testículo, normalmente o testículo contralateral sofre com problema de fertilidade também. Tá? Então, normalmente a gente faz espermograma antes de tratar esses pacientes para guardar o sêmen, né? Porque eles podem precisar de cirurgia, depois radioterapia, quimioterapia, tudo coisa que pode eventualmente afetar a fertilidade futura desses indivíduos. Tá? Então, assim, fazendo um voo panorâmico sobre o que é o testículo, tamanho testicular, autoexame, que é super importante, aqueles tomar um banho e estar sempre palpando ali, lavando e palpando, ver se o tamanho está igual, se não tem uma diferença, uma assimetria, alguma coisa que chame a atenção nesse conteúdo que está dentro do escroto, é muito fácil de fazer, e qualquer alteração, procurar o urologista para fazer um exame mais aprofundado. Correto. Não é à toa que nos partos que são mais assistidos, você tem sempre um profissional também, ou um ginecologista que esteja habilitado para isso. Uma das primeiras coisas que ele faz quando o menino nasce é verificar se os dois testículos estão ali, estão num tamanho normal, né? Eu lembro disso porque assisti ao parto do meu filho há quase 40 anos, e o ginecologista que estava acompanhando a parteira, a médica que fazia o parto, falou assim: homem, as duas bolas estão aqui. Então, e depois me explicou a importância disso. Quer dizer, esse exame já ao nascimento é importante, né? Primeiro que a presença dos testículos na bolsa testicular, tópicos, tudo, define o sexo masculino. Tá? Tem um monte de alterações genéticas, hormonais, que podem ocorrer durante a gravidez, que levam ao intersexo, que são hermafroditismos, sexos difíceis de determinar se é homem, se é mulher. O órgão genital externo não está tão bem definido e é genitália ambígua, que a gente chama. É um problema que o pediatra normalmente faz o diagnóstico inicial, lógico, depois da parte respiratória, criança está ventilando bem, o coração está bom, fazer um exame global para tentar detectar pequenas anomalias genéticas. E uma das mais frequentes são as do trato genito-urinário, tá? Criptorquidia, que é a ausência de testículo na localização, e o intersexo podem acontecer e aí necessitam da intervenção do especialista mais precocemente. Antigamente a gente operava mais tarde e achava que não tinha problema. Depois a gente achava que até 2 anos era o ideal para se operar criptorquidia, por exemplo, né? E hoje está se operando até 1 ano, é o ideal de se operar. E até 1 ano ele pode eventualmente até descer um pouco esse testículo. E uma diferença importante também é diferenciar o que é um testículo criptorquídico fora da bolsa do testículo retrátil. Tá? Quando você coloca a criança numa banheira de água quente, se o testículo for retrátil, ele relaxa. Você palpa ele na banheira de água quente. Às vezes a condição de nascimento, ele sai quente, está muito frio, o testículo retrai, né? Parece que não tem testículo. Vai tomar banho, o testículo está lá direitinho, é o testículo retrátil, que muitas vezes assusta muito as mães. Né? Então a gente esquenta a mão, localiza ali a região genital para poder fazer esse exame, e aí mostra, olha, está aqui o testículo, fica tranquila que isso é normal de acontecer. Né? O testículo é preso pela musculatura do cremaster, que é um músculo que tem a função de trazer esse testículo para dentro quase que da cavidade do canal inguinal, em condições de temperatura muito baixa, tá? Porque o testículo é um órgão muito sensível à temperatura, ele tem que ter uma temperatura ideal para a espermatogênese, né? Para a formação do espermatozoide. Isso não tem grande relevância na infância, porque as crianças ainda são pré-púberes, ainda não passaram pela puberdade. Mas depois, quando vão ter a função fértil, né, depois que você vai ver. Então, tem que ver desde pequeno. Não pode deixar um problema no testículo chegar na idade adulta para ser tratado. Tá? Então, essa é uma mensagem importante que a gente está trazendo aqui hoje. Né? Qualquer alteração aí na genitália de criança pequena, logo depois do nascimento, se o pediatra não viu ou o pai percebeu, pergunta para o pediatra, eventualmente vem ao especialista, vem ao urologista para dar uma opinião a mais.
é importante. Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu quero até corrigir a minha fala. Eu falei o ginecologista que acompanhava, na verdade, quem acompanhava era o pediatra, né? Aliás, Dr. Rômulo de Mello e Silva. Como foi importante que eu lembro o nome dele até hoje, 40 anos depois, Dr. Rômulo de Mello e Silva, e a ginecologista, que era a doutora Maria Célia Del Valle, também uma ginecologista da época. Na verdade, o ginecologista está ali no parto, preocupado ou em costurar a vagina, se for um parto vaginal, ou fechar a cesariana. Então, ele tira a criança, né? E logo já encaminha para o neonatologista, que é o pediatra que cuida de criança recém-nascida. É uma especialidade maravilhosa da pediatria, linda, sensacional essa especialidade, né? E aí já começa logo nos primeiros minutos, segundos de vida, né? O médico já está ali para dar assistência para aquele novo indivíduo que tá nascendo. É lindo, isso é muito bonito. É um momento que eu recomendo até para quem está aí para ter filho, quer ter filho, para o pai acompanhar. Eu tive a possibilidade, né? Porque conhecia os dois médicos, e a doutora Maria Célia, inclusive, me permitiu que eu desse o primeiro banho no meu filho, assim que ele nasceu. Hoje virou meio que uma grife, né, Joaquim? Se filma tudo isso, se vende o filme depois, né? E é mais corriqueiro de ter nos hospitais o serviço que mais humanizado, que permite que o pai entre dentro, né, do parto, né, fica lá junto com a mãe, né, vê o filho nascer, então vê logo a primeira saída, o pai já está lá vendo o filho, aí ele é filmado, a reação, né? Eu tentei filmar o parto do meu primeiro filho, me atrapalhei todo ali, fiquei tão emocionado, não consegui filmar nada. Aí os outros eu pedi para filmar, falei, não tem condição, né? A gente fica muito emocionado e não consegue filmar nada. É muito legal. Mas é muito legal. Tive essa experiência. Eu falei 40, na verdade 39 anos, quase 40. Meu filho vai ficar bravo. Falar, não tenho 40 ainda, tenho 39 só. Mas a 39 era novidade, era algo totalmente... Com certeza. Naquela época ninguém fazia, nem podia, né? Não tinha recomendação. Depois a coisa foi mudando, né? Um dos primeiros que eu tenho a noção dos primeiros hospitais que fazia isso era o São Luís do Itaim, aí tinha o Santa Joana, depois a Promatre, né? Aí todos os hospitais praticamente começaram a ter esse programa mais humanizado do parto aí, que eu acho que é uma coisa bem legal. A mãe fica mais tranquila também, né? Tem o pai tá ali, é bacana, é bem legal. Maravilha. Professor, obrigado por mais esse programa. Semana que vem tem mais Saúde do Homem. É isso, uma satisfação. Até mais, Joaquim. Até logo. O professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprocto, falou com você.